gente vai ter também a inversão de intervalos, certo? A inversão de intervalos simples, ela consiste só em subir a primeira nota ou descer a segunda nota em uma oitava, tá? Se a gente tem um intervalo melódico aqui, ó, a gente tem um dó e um sol. Se eu subir o dó, uma oitava acima, eu tenho o dó, oitava acima e o sol, inverti o intervalo. Ou então, aqui ó, voltando para o primeiro, dó e o sol. Aqui eu estou descendo a segunda nota, ó, desci uma oitava da segunda nota, o dó e o sol grave, né, o sol mais para baixo, a gente tem uma inversão de intervalos. É muito comum ver isso nos intervalos harmônicos também, né? Então a gente tem aqui ó, o dó e o sol, agora eu vou subir o dó uma oitava, então eu fiquei com o sol no grave e o dó na parte mais aguda. Mas eu posso fazer o contrário também. Posso descer, tomando como referência esse primeiro, descer uma oitava do sol, e aí vai ficar da maneira que está aqui no último, né? Com o sol uma oitava abaixo, certo? Quando a gente tem essa inversão de acordes, isso também vai mudar a classificação a mudança de acorde não, a mudança de intervalos vai mudar a classificação do intervalo também, né? Então a gente vai ter que contar de novo os tons e semitons, tá? Para saber se é um intervalo maior, menor, diminuto, aumentado. Mas o básico é entender isso aqui, ó. Se você tem uma segunda e você inverteu a segunda, vai virar uma sétima. Se você tem uma segunda ali e você inverteu uma das notas, vai virar uma sétima, tá? Se você tem uma terça e inverteu, vai virar uma sexta. Se você tem uma quarta e inverteu, vai virar uma quinta. Se você tem um intervalo ascendente, vai virar o intervalo descendente. Se você tem um intervalo maior, vai virar um intervalo menor. Olha só quanta mudança, né? O intervalo justo continua sendo justo, o intervalo aumentado vira um intervalo diminuto. A gente está invertendo tudo, né? E se você tem um intervalo mais que aumentado, vira um intervalo mais que diminuto, certo? Essas são as inversões que a gente tem do intervalo. E também temos os intervalos enarmônicos. O que é isso? São aqueles que têm o mesmo som, do mesmo jeito que tem a escala, que tem as notas enarmônicas, eles têm o mesmo som, mas eles são escritos de forma diferente, né? Então, quando a gente tem a enarmonia total, ambas as notas são enarmonizadas no mesmo sentido, mantendo a classificação. Então, ó, a gente tem um Lá e um Mi, certo? Um Lá e um Mi, a gente tem uma distância aqui, uma quinta justa, certo? E aí, eu mudei as duas notas, eu enarmonizei as duas notas. O Sol dobrado sustenido é a mesma coisa que o Lá. O Ré dobrado sustenido é a mesma coisa que o Mi. Aqui a gente continua com uma quinta justa, certo? Só que eu fiz um intervalo enarmônico, né? É o mesmo intervalo, o mesmo som, tudo certinho, só muda o jeito de escrever. Aqui, por exemplo, eu tenho Si dobrado bemol e tenho Fá bemol. A mesma coisa, aqui também é uma quinta justa, só que estão escritas de maneira diferente, né? Aqui, ao invés de ser um Lá e um Mi, é um Si dobrado bemol, que é o Lá, e um Fá bemol, que é o Mi. Então, esses três intervalos aqui são exatamente com o mesmo som. A diferença é a maneira de escrever, tá? E a gente tem também a enarmonia parcial, quando só uma dessas notas é enarmonizada, alterando a classificação, porque daí vai alterar a classificação dela. Então, por exemplo, eu tenho um Lá e um Mi. Se ao invés de fazer o Lá e o Mi, eu fizer um Sol sustenido e um Mi, eu enarmonizei só o Lá, eu transformei em Sol sustenido. Então, ao invés de ser uma quinta justa, eu vou ter uma sexta diminuta. Mudou a classificação. Ó, aqui nesse terceiro, ao invés de enarmonizar o Lá, eu enarmonizei o Mi. Coloquei um Ré dobrado sustenido aqui. Então, ao invés de ser Lá, Mi, eu fiz um Lá, Ré dobrado sustenido. Eu vou ter uma quarta mais que aumentada, certo? Aí aqui nesse último a mesma coisa. Eu enarmonizei o Lá de novo, só que de uma maneira diferente. Ao invés de colocar Sol dobrado sustenido, eu coloquei Si dobrado bemol. Então eu vou ter o mesmo som que o Lá, Mi, só que Si dobrado bemol e Mi. Então eu vou ter uma quarta mais que aumentada aqui, certo? Esses quatro intervalos são iguais, têm o mesmo som, só muda o nome da nota.